Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham. Evangelho de João, capítulo 9, que nos diz assim a palavra do Senhor: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista com o mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus os que dante fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhe respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogavam: Este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Não sabemos, ou melhor, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, e não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: Já vos disse e não entendestes? Por que quereis ouvir outra vez?
Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há no mundo, jamais se ouviu alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é este que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Responderam Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, como nós já estamos acompanhando mensagem no Evangelho de João, quando nós meditamos no capítulo 8 de João, Jesus se apresentou como a luz do mundo. Aqui em João capítulo 9, ele vai ilustrar isso curando um homem cego de nascença. Vai mostrar mais uma vez a sua divindade, pois era a crença comum entre o povo israelita que só Deus mesmo era que poderia dar vista a um cego de nascença, uma vez que a cegueira era considerada uma maldição divina, e era a crença na época que só Deus poderia remover ou retirar esta cegueira, que no caso aqui desse cego de nascença. Este milagre é um dos mais documentados na Bíblia, pois vizinhos, pais, opositores precisaram admitir que, de fato, o homem era cego de nascença e agora ele estava enxergando. Este capítulo 9 contém 7 cenas interessantes. A primeira é do versículo 1 ao versículo 7, vai nos mostrar o milagre. No versículo 8 ao versículo 12, nós vemos o interrogatório dos vizinhos para com aquele que fora curado da sua cegueira. Do versículo 13 ao versículo 17, nos mostra também o interrogatório dos fariseus. No versículo 18 ao versículo 23, os pais do cego, do ex-cego, são interrogados. No versículo 24 ao 34, outro interrogatório novamente com o cego. No versículo 35 ao 38, Jesus vai procurar aquele homem que fora curado. E no versículo 39 ao 41, o significado do milagre. Então, são 7 cenas interessantes
nesse capítulo 9, que fala ou trata tão somente da cura de um cego de nascença. E então, amados irmãos, nós sabemos que Jesus, ele curou muitas pessoas, e cada cura que Jesus realizava, sempre havia uma forma diferente de Jesus realizar aquele milagre, ou aqueles milagres. E ele sempre curou cada um de forma pessoal e singular. Nesse caso aqui, do cego aqui, Jesus usou um método incomum. Cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, e depois passou aquela terra molhada nos olhos do cego. Depois mandou o cego lavar os seus olhos lá no tanque de Siloé. O cego obedientemente foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus o tocou e depois o curou. E Jesus, lá no final, desafia aquele cego a crer em sua palavra. E podemos ver um maior milagre, que foi Jesus desvendando e tirando toda a cegueira espiritual que havia também na vida daquele cego. Então, que lição nós podemos, amados irmãos, extrair aqui dessa passagem bíblica que se encontra aqui no capítulo 9 do Evangelho de João? Eu quero destacar pelo menos 3 verdades. A primeira delas é que Jesus vê as necessidades humanas. Segundo, nós veremos a cegueira dos fariseus. Eles eram cegos espirituais. E a terceira e última, a cura da cegueira espiritual que havia naquele cego. E depois ele passou a enxergar e reconhecer Jesus como verdadeiro e único Deus. Então, amados, vamos primeiramente. Jesus vê as necessidades humanas. Observe aí no versículo 1 do capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem de nascença. É interessante, como eu falei anteriormente, Jesus tinha várias formas de fazer os seus milagres ou as suas curas. Aqui foi Jesus quem viu esse cego. Há outra passagem bíblica também que Jesus cura um cego chamado Bartimeu. E foi diferente. Bartimeu foi quem clamou a Jesus. Mas este cego aqui não clama para Jesus. Jesus é quem vê este que ali era cego de nascença. Isso nos mostra, amados irmãos, que o Senhor, Ele conhece, Ele sabe quando, em quem e a forma com que vai operar na vida de cada um ser humano. Podemos ver aqui em poucas palavras, do versículo 1 ao versículo 7, verdades que podemos extrair para as nossas vidas, que muitas vezes possa ter acontecido comigo, ou venha acontecer comigo ou com você, as várias formas que Jesus vê a cada um de nós de forma diferente. Ele trata cada um de forma diferente. E eu quero destacar pelo menos aqui 3 verdades e aplicarmos para as nossas vidas, mostrando-nos que Jesus, Ele vê as necessidades humanas, pois Ele curou primeiramente aquele cego da sua cegueira física, porque Jesus, Ele tem poder para isto, Ele é Deus. E qual é a primeira lição? Qual é a primeira lição que podemos extrair para as nossas vidas? A primeira delas, amados irmãos, é a seguinte: a
tribulações em nossas vidas que servem para evidenciarem a glória de Deus nas nossas vidas. Há tribulações em nossas vidas que servem para evidenciarem a glória de Deus em nossas vidas. Esta é a primeira verdade que nós podemos perceber nessa passagem bíblica que acabamos de ler. Perceba que, ao ser perguntado pelos seus discípulos, aí no versículo 3, os discípulos perguntam se o cego ou seus pais haviam pecado para que ele nascessem com aquela cegueira. E qual foi a resposta de Jesus? Versículo 2, os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Por isso, a primeira lição é esta, amados: há tribulações em nossas vidas, ou possam ocorrer em nossas vidas, que servirão para que a glória de Deus seja evidenciada em nossas vidas. Notem aqui que Jesus fala obras, está no plural, deixando entender que Deus, no futuro, iria operar outros milagres na vida daquele homem que agora estava cego. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, para que ele nascesse cego. Mas tudo isso é providência de Deus, para que as obras de Deus sejam manifestadas na vida deste homem. Então, amados, quando vier lutas, dificuldades ou tribulações sobre as nossas vidas, talvez nós fiquemos até questionando, ou podemos até questionar, mas saibamos, amados irmãos, pode surgir tribulações em nossas vidas, para que nós possamos, ou Deus operando em nossas vidas, evidencie as obras de Deus sobre as nossas vidas. Assim aconteceu com aquele cego. Era um homem cego de nascença, já era de maior idade. Mas ele ficou todo esse tempo para que, como disse Jesus, se manifestem nele as obras de Deus. Mas há uma segunda lição também, mostrando-nos que Jesus, ele vê as nossas necessidades, como viu daquele cego, desde o seu nascimento, nascera cego. A segunda lição é: ainda que o processo e o método que Deus escolheu para nos abençoar nos pareçam estranhos, devemos obedecer ao Senhor. Esta verdade, amados irmãos, deve estar em nossas vidas. O tempo é um processo que às vezes pode até nos angustiar e pode até nos trazer desesperança. Aquele homem, como eu falei, nasceu cego e já estava com certa idade, a ponto de poder responder por si mesmo, como está lá no versículo 23, como disse os seus pais aos fariseus. E o tempo, amados irmãos, sem dúvida, castigou aquele homem cego. E talvez aquele homem tenha ouvido muitas palavras vazias que não fariam sentido porque ele nascera cego. Mas, por sua vez, Jesus Cristo, o método utilizado para curar aquele cego foi estranho. Cuspiu na terra, fez lodo na terra
e aplicou nos olhos do cego. Que método estranho! Você cuspir no chão, fazer lama ou lodo e colocar nos seus olhos. Amados irmãos, sejamos sinceros. Se fosse eu ou você neste processo, o que nós faríamos? Nós permitiríamos que Jesus colocasse terra com cuspe em nossos olhos? Seja sincero. Nos nossos dias, creio eu, que muitos achariam até um ato anti-higiênico. É verdade ou não é? Mas, amados irmãos, aprendamos uma coisa para as nossas vidas: ainda que o processo ou o método que Deus escolheu para nos abençoar pareçam estranhos, nós devemos aceitá-los, desde que venha do Senhor. Como aceitou aquele homem cego? Porque muitas vezes Deus trata comigo e com você de forma até desconhecida, estranha, e que talvez nós vamos decidir nunca obedecermos aquele método que Deus talvez queira que aconteça na minha vida e na sua, e nós não seremos abençoados, como foi aquele homem cego. Ele aceitou que Jesus, com o seu cuspe, fizesse lodo na terra, passassem nos seus olhos. Esta é a segunda lição. Mas também a terceira lição, mostrando-nos que Jesus vê as nossas necessidades humanas, é que há momentos em que, quando obedecemos totalmente ao mandado de Deus, algo extraordinário acontece. Foi o que aconteceu com aquele cego. Jesus viu aquele cego. Jesus vai ao encontro daquele cego. Depois Jesus, de forma estranha, cospe, faz lodo, passa nos olhos daquele cego. Aquele cego aceita. Mas depois Jesus, vai dar uma ordem para aquele cego. E aquele cego obedece, e algo extraordinário que nunca aconteceu sobre a terra: alguém dá vista a um cego de nascença. A atitude de Jesus, um pouco estranha para muitos, o cego não recusou o feito, nem desobedeceu a ordem de Jesus. No versículo 7, diz o seguinte, depois que no versículo 6, diz que Jesus cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, amados, queremos ver as maravilhas de Deus acontecendo em nossas vidas, devemos obedecer totalmente aquilo que Jesus nos manda fazer. Vai, lava-te no tanque de Siloé. E nós sabemos que Siloé quer dizer enviado. Eu sou o enviado dos céus para dar vista aos cegos, para tirar a cegueira espiritual de muitos que estão aqui neste mundo. Eu sou a luz do mundo, como ele vem nos ensinando lá desde o capítulo 8. Aqui Jesus vem confirmar
que só Deus era que poderia dar vista ao cego. E Jesus mostra para todos quantos estão ali que Ele é Deus novamente. Por isso que no versículo 4 e 5 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, amados, a partir dessas três verdades, muitas vezes as tribulações vêm para que sejam evidenciadas as obras de Deus sobre as nossas vidas. Aquele cego ficou desde nascença até a idade maior, cego, mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Ele nem pecou, não foi por causa de pecado, segundo Jesus, nem foi por causa do que seus pais pecaram também, mas Jesus disse, foi para que se nele manifeste as glórias de Deus. Então, amados, há muitas coisas que acontecem na minha e na sua vida ou irão acontecer, é para manifestar a glória de Deus. Tribulações, dificuldades e tantas outras coisas podem vir sobre a minha e a sua vida. E como eu falei também em segundo lugar, ainda que o método que Deus escolheu, ou o processo que Deus escolhe para nos abençoar, pareçam estranhos aos nossos olhos, nós devemos obedecer, assim como aquele cego também permitiu que Jesus colocasse lama nos seus olhos com a saliva de Jesus, e ele depois, obedientemente, obedeceu a ordem de Jesus, que fosse lavasse os seus olhos lá no tanque de Siloé, e aquele homem foi obedientemente a Jesus Cristo. Eu acho interessante, Jesus poderia ter passado só o cuspe lá com a lama, o lodo, e poderia dar vista ao cego, mas ele dá a ordem, vá se lavar. Ou poderia ter curado de qualquer outra forma, mas para mostrar que Jesus é o enviado dos céus para dar vista aos cegos, e Ele é Deus, só Ele tem esse poder sobre a terra, Ele manda se lavar lá no tanque de Siloé, para que fique como testemunho para todas as gerações. Então, amados irmãos, a partir dessas três verdades, entendemos que Deus tem suas maneiras de trabalhar, e que nem sempre Ele agirá no tempo que queremos, nem da forma que desejamos. O Senhor conhece as nossas vidas, Ele conhece as nossas necessidades, Ele vê as necessidades humanas. O Senhor conhece os corações e sabe quando, em quem e a forma como Ele vai operar na vida de cada um de nós. Jesus, como Ele afirmou, é a luz do mundo, isto é, Ele é luz para o corpo, Ele cura fisicamente, e Ele também é luz e cura para a alma que está em trevas. Pessoas que porventura estejam sofrendo, são oportunidades que Deus coloca em nossas vidas para podermos fazer o bem e proclamarmos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Deus possa fazer obras, manifestar obra na vida destes que estão sofrendo. Foi isso que Jesus fez. Muitas vezes também deixamos de receber muitas bênçãos por sermos desobedientes às ordens ou à palavra de Jesus. Então, amados, Jesus, Ele vê as nossas necessidades, Ele trabalha quando, em quem e a forma que Ele quer, e conhece a estrutura minha e a sua estrutura também. Então, esta é a primeira verdade.
que eu quis compartilhar aqui com os irmãos, mostrando-nos que Jesus vê as necessidades humanas. Mas também eu quero destacar ainda, aqui nesse texto, a cegueira dos fariseus. A cegueira espiritual dos fariseus. Há um ditado popular que diz o seguinte: o pior cego é aquele que não quer ver. Os fariseus estavam vendo Jesus Cristo, mas eles não aceitavam que Jesus fosse o Messias prometido. E podemos ver a cegueira espiritual dos fariseus. Primeiramente, eles eram apenas religiosos, mas eram cegos espirituais. Segundo Jesus, os fariseus estavam mais cegos espiritualmente do que aquele homem que não tinha a visão física. Já tinha uma resposta pronta pela tradição dos fariseus, dizendo que o pecado daquele homem seria a causa de uma ou da sua doença. Mas Jesus mostrou que não foi porque aquele homem pecou, nem seus pais pecaram. Jesus mostrou que Deus pode usar qualquer situação para mostrar a sua glória. E os fariseus, como eu falei, eram pessoas apenas religiosas, mas eram pessoas cegas espirituais. A religiosidade muitas vezes faz muitas pessoas enxergarem o que não existe e não conseguir visualizar o que é verdadeiramente espiritual. Pessoas que estão cegas espirituais enxergam coisas que não existem e não conseguem visualizar o que verdadeiramente é verdade, o que verdadeiramente é espiritual. Assim eram os fariseus. Viam coisas, não é, que não existia na vida daquele, viram coisas na vida daquele cego que não existia, mas não estavam enxergando ou visualizando que Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer situação, para demonstrar a glória dele na vida de qualquer pecador. Por isso que as Escrituras dizem que a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Temos que nascer de novo, temos que ter a visão espiritual, temos que ser curados da cegueira espiritual pela qual nós nascemos. E só Jesus tem esse poder de desvendar os nossos olhos. Mas os fariseus continuaram cegos, continuaram apenas religiosos, estavam nas trevas. As trevas que estão no mundo impedem a visão espiritual. Por isso, Jesus alertou sobre a necessidade de luz. Os fariseus estavam na escuridão, porque eles não tinham Jesus como Messias prometido. Porque somente Jesus é que pode iluminar a vida espiritual de qualquer pecador. E eu acho interessante aí, não é? Depois que o cego lava os seus olhos, é curado de sua cegueira. Veja o que é que acontece, o que é que os fariseus vão fazer com o cego.
versículo 13 até o versículo 16. Como eles eram cegos espirituais. Levaram, pois, versículo 13, levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: ele aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Estavam cegos. Quem é o Senhor do sábado? É Jesus, porque Ele é Deus. Mas eles não estavam enxergando Jesus como o Messias prometido lá no Antigo Testamento. E começaram uma grande dissensão entre os próprios fariseus. Cegos querendo guiar outros cegos. E Jesus diz: ambos cairão no mesmo buraco. Eles estavam em trevas, eles eram desobedientes. Os fariseus falavam muito sobre a lei, mas não obedeciam à lei de Deus. E aquele homem cego, que não conhecia nada da lei de Deus, ele vai dar um testemunho preciosíssimo acerca de Jesus Cristo. No versículo 10 ao versículo 12, veja o que é que diz. Perguntaram, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Ele respondeu: eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu estava cego e agora eu estou vendo. Ele me curou. Esse homem é profeta, como ele vai dizer lá anteriormente. Esse homem é um homem de Deus. Deus não ouve a pecadores. Se esse homem não fosse de Deus, não teria me curado da cegueira desde que eu nasci. Mas os fariseus, o que é que vai acontecer? Expulsam aquele homem lá da sinagoga. Interrogaram seus pais. Os seus pais dizem, com medo dos fariseus, disseram: vá perguntar a ele, ele já tem idade, ele é maior, ele já pode responder por si. Novamente ele vem, o cego diz: vocês vão questionar de novo? Eu não já disse a vocês, por que vocês não creem? E o cego diz: por acaso vocês querem se tornar discípulos dele também? Olha só, o cego já estava se identificando como discípulo de Jesus. E os fariseus, cegos espiritualmente, diziam que eram religiosos, estavam em trevas, eram totalmente desobedientes, e disse para o cego: olha, discípulo dele é você, nós não somos discípulos desse homem, nós somos discípulos de Moisés. Deste aí nós nunca ouvimos falar. Não conheciam a lei, conheciam apenas a letra, mas estavam cegos espiritualmente, não conseguiam vislumbrar a letra da lei. Porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Diziam que conheciam a lei e disseram: este homem aí, nós nunca ouvimos falar dele. Mas Moisés, que eles pelos quais diziam que eram discípulos, Jesus, ou melhor, Moisés profetizou acerca de Jesus, está lá em Deuteronômio: Deus suscitará um profeta dentre vós, e fiquem sabendo, qualquer um que não decreto a este profeta, a sua alma será exterminada. Isso dizia Moisés, se referindo ao Messias prometido. Então, amados irmãos,
os fariseus não davam um bom testemunho acerca da lei de Deus. Eram religiosos, eram cegos espirituais e eram homens totalmente desobedientes. Por isso Jesus vai chamar eles de hipócritas, sepulcros caiados. Estavam em trevas, e isto era demonstrado pela sua desobediência à palavra de Deus. Os fariseus, ao contrário daquele cego, davam um mau testemunho acerca de Jesus Cristo. Diferentemente daquele homem que fora curado, ele dá um testemunho favorável de que é agora um discípulo de Jesus, mesmo não havia tido contato com Jesus. Ele teve contato com Jesus enquanto era cego. Jesus curou, mas ele não viu quem era Jesus, apenas ouviu a palavra de Jesus, apenas aceitou que Jesus passasse lodo nos seus olhos, mas ele não tinha visto ainda. Quando ele vai lavar lá no tanque, que volta, ele não consegue enxergar, não consegue ver Jesus, porque Jesus já havia saído. E o que é que acontece? Nós podemos ver aqui, em segundo lugar, a cegueira espiritual dos fariseus. A terceira e última, que é a mais interessante, que eu quero dar mais ênfase aqui nesta noite, é que agora Jesus curou ele da cegueira física e agora vai manifestar a glória de Deus. Se curar fisicamente, já estava demonstrando as obras de Deus na vida daquele cego. Maior demonstração Jesus vai dar agora, onde ele vai curar aquele cego da sua cegueira espiritual. Está aí no versículo 35 em diante. É interessante, amados irmãos, a cura física do cego, daquele cego, criou um reboliço na sua vida. O milagre que Jesus realizou, curando ele fisicamente, a maneira como ele andava, os seus vizinhos vieram até questionar se era ele mesmo. Por quê? Quem era cego, naturalmente naquela época, pedia esmolas. Mas só que quando ele é curado fisicamente por Jesus, ele não passa mais a pedir a esmola. Ele mudou a sua maneira de andar, o seu comportamento. E os seus vizinhos questionam. Veja aí o versículo 8 e o versículo 9. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Vejam só, amados irmãos, até os próprios vizinhos questionaram se era aquele homem mesmo que pedia esmola, que estava curado da sua cegueira física. Aqui vem uma grande lição para as nossas vidas. Ninguém fica ou age do mesmo modo após ser curado por Jesus Cristo. É por isso, amados, que muitos se espantam com as mudanças de uma pessoa que é transformada por Jesus Cristo. Os vizinhos aqui questionam: será que é ele mesmo? Não era aquele cego que a gente dava esmola a ele? Ele não pedia esmola ali? Uns diziam: é ele. É não, eu acho que não. E o cego mesmo viu eles questionando. Chega para ele: sou eu mesmo.
Amados irmãos, quando alguém é transformado verdadeiramente por Jesus Cristo, as pessoas se espantam. As mudanças são para melhor. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que cobiçava não cobiça mais, aquele que dava falso testemunho não dá mais falso testemunho, ele é verdadeiro. E as pessoas passam a estranhar, porque houve uma mudança de vida, porque Jesus é quem faz isso na vida dos seus discípulos. Depois os vizinhos perguntam como o milagre aconteceu, como nós vimos aí no versículo 10 e o versículo 12. Como foi que aconteceu isso? Ele disse: olha, um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos meus olhos, mandou ir para o tanque de Siloé, eu lavei os olhos e quando eu voltei, eu já estava enxergando. E a partir deste momento, o cego vai começar a expressar a sua compreensão acerca de Jesus Cristo. Veja que coisa maravilhosa, amados irmãos. O agir de Deus, como Deus age na vida de um pecador, como agiu na minha vida, na sua vida. Veja que coisa maravilhosa. Ele vai trabalhando na vida daquele cego, primeiramente curando ele fisicamente. Primeiramente, o cego via Jesus apenas como um homem. Veja o que é que diz aí o versículo 11. Respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Veja só, versículo 11, ele reconhece apenas Jesus como um homem. Depois, ele já vai dizer que Jesus é um profeta. Versículo 17, veja o que é que diz aí. Olha. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Então, primeiramente, ele disse que Jesus viu ele como homem. Depois já passa a ver Jesus como profeta. Depois ele vai fazer uma afirmação dizendo que ele é um homem enviado por Deus. Versículo 33. Veja o que é que diz: se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito tal coisa. Então vejam só, Deus trabalhando na vida daquele cego, curou ele fisicamente, deu o entendimento que ele era homem, mas que ele era profeta, ele era um homem enviado de Deus. Deus trabalhando na sua vida. O homem cego, por falar estas verdades, o que foi que aconteceu? Versículo 34. Mas eles retrucaram. Quem retrucou? Os fariseus. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E acontece o quê? E o expulsaram. Expulsaram da sinagoga. Aqui você não fica. Aí, amados irmãos, chega a hora em que o homem vai ser curado da sua cegueira espiritual. Chegamos agora ao ápice dessa narrativa. Veja, amados irmãos, Jesus ficou sabendo que o cego foi expulso da sinagoga. Então o Senhor vai procurar o cego e encontra esse cego. Faltava-lhe ainda uma coisa: dar a visão espiritual que aquele cego ainda necessitava. Aqui, amados, há uma grande lição para as nossas vidas. Jesus é a cura
para a cegueira espiritual. E para o pecador ser curado dessa cegueira, a iniciativa tem que ser de Deus, não é do homem. Veja o que é que diz aí o versículo 35. Olha. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Olha só o interesse de Jesus. Primeiramente, lá no versículo 1 do capítulo 9, Jesus vê o cego lá, fisicamente. Jesus cura. Questionaram ele, se foi por causa do pecado dele ou dos seus pais. Jesus disse: não, foi para que se manifestasse a glória de Deus na vida desse homem. As obras de Deus serão manifestadas nele. Eu vou curar ele fisicamente e vou ainda, para a glória maior de Deus, vou curá-lo espiritualmente. Eu vou dar uma visão espiritual a ele. Coisa maravilhosa, amado. Um cego não pode curar a si mesmo, nem fisicamente, nem espiritualmente. A iniciativa tem que ser divina. Tem que ter a iniciativa de Jesus Cristo. Por isso, amados, que as Escrituras nos diz, como disse o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 8, se referindo aos crentes, o que éramos antes, ele diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Jesus, amados, é quem nos tira das trevas do pecado, é quem nos dá agora uma visão espiritual. Em primeiro lugar, a iniciativa é de Jesus, e a visão espiritual vai nascer pela fé na palavra de Cristo. Eu acho maravilhoso isso. Jesus, no versículo 35, pergunta: crês tu no Filho do Homem? Jesus tem a iniciativa, vai procurar o cego. No versículo 36, ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Olha que coisa interessante. A visão espiritual vai nascer pela palavra de Cristo, o próprio Cristo falando a sua palavra pessoalmente para o cego. Observe que ele quer saber: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele só queria saber quem era para poder crer neste que é o Messias, o Salvador. Ele estava perto do Salvador, e a palavra de Deus estava perto também dele, que era Cristo. A fé nasceu pelo ouvir a palavra de Cristo. Veja o que é que diz, versículo 37 e o versículo 38. Jesus disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Olha o que é que acontece. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o que? E o adorou. Para confirmar que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O cego estava ali, frente a frente com Deus, Deus Filho, a palavra de Deus encarnada, ouvindo da sua própria boca. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aqui Jesus, pessoalmente, a palavra de Deus encarnada, falando para o próprio cego, e ele diz: eu creio, Senhor, e o adorou. Amados irmãos, que coisa maravilhosa. O homem disse: eu creio, eu acredito, Senhor, que Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Messias prometido.
Por isso que o próprio João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1 diz: e todo aquele que crê que Cristo é Deus, este é nascido de Deus. O cego passa a enxergar a Jesus agora com os olhos espirituais. Jesus o curou fisicamente e o curou espiritualmente. Ele viu que Jesus era o Messias prometido. Os olhos do seu coração foram abertos. Como diz Paulo também, lá em Efésios 1,18, que Deus foi quem desvendou, abriu os olhos do nosso coração para crermos que Cristo é Senhor para a glória de Deus. Assim aconteceu com aquele homem. A visão espiritual, amados irmãos, é uma iniciativa divina, mas também exige fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e Jesus não omitiu a palavra para aquele homem. Ele pregou, ele se identificou como Messias, e aquele homem creu. E todo aquele que reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus, todos eles passam a adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. O homem reconhece que Jesus é Senhor e passa a adorá-lo. Cai aos pés de Jesus em uma atitude de reverência e de adoração. E o que é isso? A verdadeira adoração, amados, se fundamenta no conhecimento de quem é Jesus. Por isso que Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana: nós adoramos o que conhecemos. Deus procura os seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, em verdade. Se você não conhece a Jesus verdadeiramente, se você não é nascido de Deus, se você não enxerga Jesus como Deus, como Messias, espiritualmente, você não vai adorar reverentemente a Jesus Cristo. Porque tantas pessoas não adoram a Jesus reverentemente, pensam que Jesus é um homem qualquer e não têm o devido respeito a Jesus. É porque estão como os fariseus, estão cegos espirituais. Mas quem é nascido de Deus passa a adorar com reverência espiritual, passam o devido respeito que eles devem a Jesus Cristo por intermédio da sua adoração diária. Então, amados, o homem reconheceu que Jesus é o Senhor e adora. E aos pés do Senhor, ele o adora em atitude de reverência e de uma verdadeira adoração. Então, amados, cumprindo-se o que Jesus diz lá no início do capítulo 9: olha, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. É para que nele se manifestem as obras de Deus. A glória de Deus vai ser manifestada na vida dele. Eu vou curá-lo fisicamente. Vocês já viram algum cego de nascença ser curado? Eu vou curá-lo. Mas a obra maior eu vou fazer na vida dele, é curá-lo da sua cegueira espiritual. E Jesus faz isso. E Jesus encerra o episódio com o cego. Ele diz que veio ao mundo por dois motivos. Veja o que é que diz aí o versículo 39, para nós concluirmos. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para o quê? Juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus mostra aqui que ele veio a este mundo por dois motivos. O primeiro dele, ele veio para os que os cegos vejam. E o que é isso?
a visão espiritual será dada a todo aquele que pedir sinceramente e crer no Filho de Deus. Segundo, ele veio para os que pensam que veem, se tornem mais cegos ainda. Ele fala principalmente aos fariseus, que se achavam iluminados espiritualmente e perfeitos em caráter, ao ponto de não dizerem que eram pecadores. Estavam cegos espirituais. Por isso que os fariseus entenderam o motivo porque Jesus disse essas palavras. Veja aí o que é que diz o versículo 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? E o 41 diz, respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, eu curaria vocês da cegueira espiritual. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vocês morrerão na cegueira espiritual. Vocês dizem que são iluminados, mas vocês continuam cegos, guias de cegos, que vão levar muitos para o mesmo buraco que vocês estão já tropeçando. Então, amados irmãos, finalizando, Jesus curou o cego mendigo de sua cegueira física e também espiritual. E qual é a grande mensagem que Jesus quer nos passar, concluindo essa mensagem desta noite? Nós também precisamos ser curados por Jesus. A cura da cegueira espiritual é mais importante do que qualquer outra cura física. Por isso que Jesus ensinou em outra passagem das Escrituras: é melhor você ir para o céu cego ou aleijado do que ir para o inferno sadio e robusto. Mostrando-nos que o quê? A cura da cegueira espiritual realizada ali no cego foi mais importante do que a cura física que ele passou a enxergar fisicamente. É melhor você ir para o céu cego ou aleijado do que ir para o inferno enxergando tudo e todo perfeito, sem nenhum membro faltando em você, mostrando-nos que o quê? A cura espiritual é mais importante do que a cura física. Porque um dia, amados, nós sabemos, nós vamos morrer. Muitas vezes esse corpo que muitas vezes nós estimamos tanto, ele vai voltar ao pó. E o espírito vai voltar para Deus. Por isso, esta é a mensagem. Todos nós precisamos ser curados por Jesus da nossa cegueira espiritual, para que o enxerguemos como Jesus Cristo, Salvador, Senhor, juiz dos vivos e dos mortos. E crendo nele, nós tenhamos a vida eterna. Então, amados, esta mensagem que eu trouxe para compartilharmos nesta noite que estamos aqui reunidos na casa do Senhor, e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Eu pergunto a você: Jesus já curou sua cegueira espiritual? Você enxerga espiritualmente? Você já reconhece quem Jesus é? Você já o confessou diante de Deus, da sua igreja, que Ele é Senhor seu, que Ele é o seu Salvador? Aquele cego fez isso, e ele teve apenas um encontro com Jesus.
for o suficiente para ser curado fisicamente e ser curado espiritualmente. Então, aproveite a oportunidade. Jesus está falando com você para que você seja curado espiritualmente por Ele. Que Ele lhe dê uma visão a você que ainda não confessou a Cristo, para que você possa ter olhos espirituais e reconhecer quem é Jesus. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é verdade, Ele é o caminho e a vida. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.